Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Santos. Hoje é dia 16 de abril de 2023. São 6 horas e 56 minutos agora. Hoje é domingo de manhã. Senhores, neste vídeo nós vamos continuar as nossas explicações sobre Fibonacci. E neste vídeo nós vamos explicar que as oscilações dos preços em um gráfico são aleatórias. É muito importante esclarecer que as oscilações dos preços são aleatórias. Nós vamos demonstrar, explicar detalhadamente por que as oscilações são aleatórias. E porque depois isso terá uma grande influência nas próximas explicações. Mas é necessário para quem está assistindo que fique muito claro que as oscilações dos preços seguramente, com toda certeza, são aleatórias. Pronto. Senhores, para explicar que as oscilações dos preços em um gráfico são aleatórias, olhando um gráfico de PTR4, por exemplo, este gráfico é de PTR4, um gráfico diário, visualmente as oscilações já nos parecem aleatórias. Os movimentos de alta têm tamanhos diferentes no gráfico, os movimentos de queda têm tamanhos diferentes. Então já nos parece aleatória, mas por que realmente são aleatórias essas oscilações dos preços, esses movimentos de alta e movimentos de queda? Então nós vamos recorrer aqui ao sistema Bolsa de Valores. Nós definimos um sistema Bolsa de Valores no qual ocorre um fenômeno. Na Bolsa de Valores são realizados os negócios com ativos que compõem o índice Bovespa, e após a realização de negócios com esses ativos, geram os preços no gráfico. Nós representamos a Bolsa de Valores através desta linha pontilhada em azul, que são as regras e procedimentos para o envio de ordens para a realização de negócios na Bolsa de Valores. Então, primeiro nós sistematizamos a Bolsa de Valores, nós copiamos da internet uma definição de Bolsa de Valores, que para nós é muito adequada, é o suficiente. A Bolsa de Valores é um ambiente de negociações de valores mobiliários como ações, títulos públicos e commodities. Essa definição será o suficiente para as nossas explicações. E sistematizamos, então, esse ambiente de negociações. Pronto. Sistematizamos, definimos um sistema Bolsa de Valores para as nossas explicações. Então, resumidamente, eu posso dizer até que, e simplificadamente, que Bolsa de Valores é somente uma plataforma onde são realizados os negócios. Pronto. Senhores, e por que as oscilações dos preços são aleatórias? Por que as oscilações são aleatórias? As oscilações são aleatórias porque nós não sabemos quem serão os participantes que estarão enviando ordens e nem o volume financeiro das ordens enviadas em determinado instante. Nós não sabemos antecipadamente quem estará enviando ordens e nem o volume financeiro das ordens enviadas. Portanto, nós não sabemos se o preço do ativo vai subir ou vai cair. Então, para detalhar um pouco melhor esse envio de ordens, nós também fizemos um outro desenho, um outro esquema. Representamos a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é uma plataforma onde são processadas as ordens. Em determinado instante, são enviadas ordens pelos participantes. Os participantes, nós até podemos conhecê-los,
são pessoas físicas, pessoas jurídicas, instituições financeiras, bancos, etc. Mas, em determinado instante, quem apertou o botão enviando ordens para a Bolsa de Valores, nós não sabemos, não sabemos antecipadamente, não sabemos quem apertou o botão. Os participantes enviam as suas ordens e também nós não conhecemos o volume financeiro das ordens enviadas. Então nós não temos essa informação. Após o envio das ordens no instante 1, a Bolsa vai processar as ordens. Então, são enviadas as ordens de compra e ordens de venda. Após o processamento das ordens, a realização de negócios na Bolsa de Valores, o efeito é o preço é ajustado no book, é o preço no gráfico. Então, o efeito das ordens enviadas são as oscilações do preço, é a geração de um preço no gráfico, tá bom? Então, após o envio de ordens, o efeito é o preço no gráfico, são as oscilações no preço. E nós conhecemos apenas o efeito do envio de ordens. Antecipadamente, nós não conhecemos quem estará enviando ordens em determinado instante. Então, se nós não sabemos quem são os participantes que estão enviando ordens, e nem o volume financeiro das ordens enviadas, nós não sabemos se o preço vai subir ou vai cair. Pronto, tá bom? Então, esse é o motivo pelo qual nós podemos afirmar com toda certeza que as oscilações dos preços são aleatórias, porque nós não sabemos se o preço do ativo vai subir ou vai cair no instante seguinte, porque nós não conhecemos antecipadamente quem enviou ordens e nem qual foi o volume financeiro das ordens enviadas. Nós não temos essa informação. Então, se, por exemplo, o preço do ativo estivesse sendo negociado a R$10 e os participantes enviassem ordens para comprar o ativo e fosse disponibilizado por outros participantes a venda desse ativo a R$11. Então, se o volume financeiro das ordens de compra for maior, no instante 1, haveria a realização dos negócios e o preço no book seria reajustado a R$11. Mas nós não temos essa informação. Nós também não conhecemos o algoritmo, como são processadas as ordens no Bovespa. Mas mesmo assim, o que determina a aleatoriedade no movimento dos preços é o fato de que nós não temos essa informação. Não há como obter essa informação antecipadamente. Quem estará enviando ordens em determinado instante, tá bom? Acho que ficou claro, então, que nós não sabemos se o preço do ativo vai subir ou vai cair. As ordens podem ter até, para que seja realizado o negócio, das ordens enviadas no instante 1, pode até demorar um intervalo de tempo de centésimos de segundo, milésimos de segundo, para que as ordens sejam processadas na Bolsa de Valores. E após o processamento das ordens, nós conhecemos o efeito no book, o preço no gráfico. Mas no instante 1, mesmo não conhecendo o algoritmo, ou como são processadas as ordens, se são processadas uma a uma, ou não, mesmo não conhecendo como são processadas as ordens,
nós podemos afirmar que as oscilações são aleatórias porque nós não sabemos, repetindo, quem serão os participantes que estarão enviando as suas ordens e nem o volume financeiro das ordens enviadas. Então, o que acontece na bolsa é que um participante insere capital, envia uma ordem de compra, alguém disponibiliza um ativo, o participante que enviou uma ordem de compra sai com o ativo da plataforma, deixa em custódia, e quem vendeu o ativo sai com o capital. Pronto. E na Bolsa de Valores são realizados os negócios. As regras na Bolsa de Valores são importantes. Antes de comentá-las, então, passando aqui para o gráfico, por exemplo, em determinado instante, a Petro estava sendo negociada a R$ 24,94, e nesse instante nós não sabíamos quem enviou ordens nesse instante, e nem o volume financeiro das ordens enviadas. Então, nós não sabíamos se o preço do ativo ia subir ou ia cair. Muito provavelmente enviaram ordens de compra em volume financeiro maior e o preço do ativo subiu. Mas não há como saber antecipadamente, não há se o preço do ativo vai subir ou vai cair, porque nós não temos essa informação. Repetindo, não temos essa informação de quem são os participantes que estarão enviando ordens e nem o volume financeiro das ordens enviadas. Pronto. Acho que ficou bem claro por que as oscilações dos preços são aleatórias. E se são aleatórias, nós não somos capazes de determinar qual será a amplitude desse movimento de alta do pivô, porque as oscilações são aleatórias, nós não sabemos se vai subir ou se vai cair. Por exemplo, aqui, na sexta-feira, a Petro fechou em R$ 26,40. Nós não sabemos quem estará enviando ordens na segunda-feira, amanhã, e nem qual será o volume financeiro das ordens enviadas. Portanto, e não há como obter essa informação, não há como dizer precisamente, olha, na segunda-feira, com toda certeza, o preço de PTR4 vai subir com toda certeza, absoluta certeza, precisamente. Então, se não há como você dizer isso, precisamente, qual será o preço em uma data futura, então as oscilações dos preços são aleatórias, tá bom? E, portanto, o movimento dos preços, um movimento de alta, nós não sabemos qual será o topo desse movimento de alta antes que volte a cair, por exemplo, e até ultrapasse aqui o fundo do primeiro movimento de alta, ou do próprio movimento de alta, tá bom? Senhores, espero que tenha ficado clara essa nossa explicação sobre aleatoriedade, porque se nós não sabemos qual será a amplitude desse nosso segundo movimento de alta, porque as oscilações são aleatórias, então elas não são determinadas pela grade de Fibonacci. Se fossem determinadas pela grade de Fibonacci, pela escala de Fibonacci, se nós pudéssemos dizer precisamente que o movimento de alta vai bater em algum ponto da grade de Fibonacci, então as oscilações deixariam de ser aleatórias. Então, portanto, a grade de Fibonacci não tem nenhuma relação com o movimento dos preços, porque nós não sabemos, porque as oscilações são aleatórias, porque nós não sabemos se o preço vai subir ou vai cair, tá bom? Senhores, e só para acrescentar sobre o nosso sistema Bolsa de Valores,
Os participantes, nós podemos até conhecê-los, mas nós não sabemos quem está enviando ordem, quem estará enviando ordens para a realização de um negócio. O fenômeno que ocorre na Bolsa de Valores é a realização de negócios. E após a realização de negócios, geram os preços. Esse ambiente é externo a essa plataforma, a Bolsa de Valores, e é um ambiente caótico, esse ambiente dos participantes. Não há como listar, por exemplo, quais são todos os motivos que impelem uma pessoa, um banco, um grande player, a enviar as suas ordens. Não há como listar todos os motivos pelo qual alguém envia uma ordem e nem qual é o volume financeiro da ordem enviada, como faz a escolha do volume financeiro da ordem enviada, tá bom? Então é um ambiente caótico. Então as mesmas pessoas que enviaram ordens na sexta-feira não serão as mesmas pessoas que enviaram ordens na segunda-feira, nem foram as mesmas entidades, instituições que enviaram ordens há um ano, há 10 anos. Então, os motivos pelo qual as ordens são enviadas, não há como listar todos os motivos. Se fôssemos capazes de listar todos os motivos pelo qual alguém envia uma ordem, mesmo que aconteça uma catástrofe natural, será que todos os participantes enviarão a mesma ordem e o mesmo volume financeiro das ordens? Não há como você determinar essa variável, então, todas as variáveis que influenciam no envio das ordens. É um ambiente caótico, o mercado é um ambiente caótico, tá bom? Eu disse isso porque os preços dependem do envio de ordens. Os preços dependem exclusivamente do envio de ordens. Mas as regras da Bolsa de Valores, mas esse ambiente é caótico, não dá para obter a informação de quem estará enviando as ordens, nem o volume financeiro. E as regras também não, elas podem limitar o volume de ordens também. Por exemplo, a Bolsa de Valores pode limitar, impedir que sejam realizados os negócios com Petro a R$ 1 milhão, a um negócio de R$ 1 milhão, por exemplo. Se alguém enviar uma ordem de um book vazio, alguém envia uma ordem de R$ 1 milhão só para inflar o preço da ação, mas pelas regras estabelecidas, você pode enviar ordens de compra a R$ 20, R$ 20,01, R$ 20,02, e alguém pode estar enviando ordens a R$ 20, a R$ 19,99, R$ 19,98. Então, as oscilações continuariam aleatórias, porque pelas regras estabelecidas, nós podemos enviar ordens, pequenas ordens, volumes financeiros maiores ou menores, e continuaríamos não sabendo se o preço do ativo vai subir ou vai cair em determinado instante. Pronto, somente após o envio das ordens que nós conhecemos o efeito do envio das ordens, é que nós saberemos se o preço do ativo subiu ou caiu, tá bom? Então, acho que ficou bem claro que as oscilações dos preços são aleatórias e somente deixariam de ser aleatórias se fosse possível determinar em qualquer instante se o preço do ativo vai subir ou vai cair. Se nós tivéssemos essa informação de quem está enviando ordens e qual o volume financeiro das ordens enviadas, tá bom? Mas, portanto, senhores,
afirmando que as oscilações dos preços são aleatórias, nós já podemos afirmar, então, que a grade de Fibonacci não determina, então, o movimento dos preços, não tem relação com o movimento dos preços. Não há como dizer precisamente em que ponto da grade de Fibonacci o movimento de alta vai bater, vai tocar na escala de Fibonacci, na grade de Fibonacci, tá bom? Assim como o número π, em que ponto será que os preços têm alguma relação com o número π? Será que todos os pivôs sobem exatamente 3,14 vezes a amplitude desse primeiro movimento de alta? Então, o número π também não tem nenhuma relação com o movimento dos preços. E a sequência de Fibonacci também não tem relação com o movimento dos preços, tá bom? Senhores, no próximo vídeo nós vamos continuar as nossas explicações. Ainda há o que explicar sobre Fibonacci, mas neste vídeo nós já cumprimos a nossa função de afirmar com segurança que a sequência de Fibonacci não tem nenhuma relação com o movimento dos preços, porque as oscilações dos preços são aleatórias, demonstrando que as oscilações, explicando que as oscilações são aleatórias. Então, nós já cumprimos o nosso papel de demonstrar que sequência de Fibonacci não tem nenhuma relação com o movimento dos preços. Pronto. Mas, mesmo assim, no próximo vídeo nós vamos explicar que, embora as oscilações dos preços sejam aleatórias, as oscilações não são eventos aleatórios equiprováveis, igual ao lançamento de um dado, igual ao lançamento de uma moeda. É possível também demonstrar isso no gráfico, é possível sim fazer essas afirmações para esse nosso sistema bolsa de valores, tá bom? Desde que não mudem as regras substancialmente, para que então teríamos outro sistema e outros fenômenos. Então, desde que não se mude as regras, para as regras estabelecidas, as regras atuais, as regras que como nós já conhecemos há 100 anos, em que alguém pode enviar uma ordem de compra e venda para a realização de negócios na bolsa. Então, as oscilações dos preços continuarão aleatórias e não são eventos aleatórios equiprováveis. Isso vai ter influência depois na explicação do movimento, na explicação correta sobre o movimento dos preços, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!